E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, A Cama de Procusto, Aforismos Filosóficos e Práticos, Nassim Nicolás Taleb. Bom, o Taleb já foi trader na Bolsa de Chicago, já lecionou na Universidade de Nova York. Ele é bastante famoso pelo livro A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil. Quem conhece ele sabe que ele é bastante polêmico, né? Então tem algumas declarações que ele dá aí que são bem cutucadas em alguns grupos de pessoas assim. Eu gosto bastante do Antifrágil, que é outro livro dele, e como esse livro aqui sugere, são aforismos filosóficos e práticos. Aforismos são pequenas frases que sintetizam uma grande ideia. Então, como vocês podem ver aqui, cada divisão aqui, isso aqui é um aforismo, ele sintetiza uma ideia completa naquelas poucas palavras. É um livrinho bem tranquilo de ler, mas como se sugere aqui, aforismo não é algo para ser lido constantemente, né, como um livro normal. Aqui mesmo ele recomenda não ler mais do que 4 aforismos numa tacada só, porque a ideia é ler o aforismo e ficar refletindo sobre isso. Outra forma de ler um livro de aforismo é abrir numa página aleatória e ler um aleatório por dia, por exemplo, né? Eu li de uma forma contínua, mas tentei controlar ali a quantidade de aforismos que eu lia. O livro aqui ele é dividido em alguns capítulos, mas é mais no sentido de os aforismos falam sobre um determinado tema, né? Eu lerei aqui só para vocês terem uma ideia de como é que está dividido, né? Então, prelúdios, contranarrativas, questões ontológicas, o sagrado e o profano, acaso, sucesso, felicidade e estoicismo, problemas de otário mais e menos simpáticos, Teseu ou vivendo a vida paleolítica, a República das Letras, o universal e o particular, iludidos pelo acaso, estética, ética, robustez e antifragilidade, a falácia lúdica e a dependência de domínio, epistemologia e conhecimento subtrativo, o escândalo da previsão, ser filósofo e conseguir continuar sendo, vida econômica e outros assuntos muito vulgares, o sábio, o fraco e o magnificente, o implícito e o explícito, sobre as variedades de amor e não amor, o fim. Mas assim, como eu disse, o Taleb é bastante polêmico, então tem aforismos aqui que são muito bons e outros já são um pouco a cara dele, assim. Mas é um livrinho muito bacana, tem ideias muito legais em alguns aforismos aqui. Eu lerei alguns para vocês, mas eu não abrirei uma página de forma aleatória porque eu não quero acabar pegando um dos aforismos que não é tão bom, tá? Desconfio que mataram Sócrates porque é algo de terrivelmente desagradável, repulsivo e inumano em pensar com extrema clareza. Quando queremos fazer algo que inconscientemente sabemos que será um fracasso, buscamos aconselhamento para poder culpar alguém pelo fiasco. Nunca diga não 2 vezes quando quiser realmente negar alguma coisa. O principal motivo para ir à escola é aprender a não pensar como um professor. Se alguém está se esforçando para ignorar você, não está ignorando você. Às vezes as pessoas nos fazem perguntas implorando com os olhos que não digamos a verdade. Karl Marx, um visioneiro, descobriu que se pode controlar muito melhor um escravo convencendo-o de que ele é um empregado. Alguém que diz estou ocupado ou está declarando incompetência e falta de controle de sua vida ou tentando se livrar de você. A respeito de qualquer assunto, se você acha que não sabe o suficiente, não sabe o suficiente. É muito menos perigoso pensar como um homem de ação do que agir como um homem de pensamento. A menos que manipulemos nosso ambiente, temos tão pouco controle sobre o que e em quem pensamos quanto sobre os músculos do nosso coração. A tragédia é que grande parte do que você acha aleatório está sob seu controle e o contrário também vale, o que é pior. A clareza mental é produto da coragem e não o contrário. Os que assumem riscos nunca reclamam, eles fazem. Quem não tem nada a provar nunca diz que não tem nada a provar. O primeiro e mais difícil passo para a sabedoria. Evite a suposição padrão de que as pessoas sabem o que querem. Bom, esses foram alguns dos aforismos, mas tem muitos outros aqui no livro. Tem um finalzinho aqui, um pós-fácil, onde ele dá algumas declarações sobre coisas que as pessoas acham polêmica dele. Ele meio que dá uma explicada. No início, aqui já na introdução, ele explica o que é a cama de Procusto, né? Para quem conhece mitologia grega já sabe o que é, mas ele explica aqui no livro também. É um livrinho bastante interessante, tem muito conhecimento aqui, bastante sabedoria. Como eu disse, algumas coisas do Taleb são polêmicas, não são tão legais, mas muita coisa que ele escreve eu gosto. Então fica aí a recomendação para vocês, até porque é um livrinho para ler de vez em quando, assim, ler um ou outro e poder aproveitar isso aí. Beleza? Valeu!